E a gente começa falando sobre prevenção. Gente, o período de chuva intensa muitas vezes vem acompanhada de transtornos para a cidade, como trânsito, mas também com dores de cabeça para a gente em casa. A chuva muitas vezes vem acompanhada também de goteiras, infiltrações, por isso que eu disse que o assunto hoje é prevenção. Trabalhar justamente com a prevenção para que a gente não tenha essas dores de cabeça, tendo infiltrações, goteiras em casa em dias de chuva. Por isso a gente vai trazer dicas bem bacanas e valiosas a partir de agora com quem entende. Estamos na estação de inverno e que sempre vem acompanhada de chuvas e chuvas intensas. Por isso que é importante a gente ter aquele trabalho de prevenção das nossas residências, checar como é que está o telhado, como é que anda a infiltração na casa. E para a gente ter esses cuidados e evitar ter dores de cabeça, a gente convidou o engenheiro civil João Pedro, que já está aqui com a gente, e vai falar sobre esse assunto e dar algumas dicas para você aí de casa. João Pedro, seja muito bem-vindo ao Mora Sergipe. Veja, eu imagino que é um período em que vocês, profissionais da área, acabam sendo procurados com maior recorrência de pessoas que acabam tendo algum tipo de problema, infiltração em casa, um telhado que não deu muito certo aí com a chuva. É uma impressão minha ou isso na prática acontece? Acontece porque normalmente, as pessoas costumam construir em período de seca, de chuva, para aproveitar as melhores condições climáticas. E aí, quando chega o período de chuva, que é o teste de verdade da sua cobertura, é que aparecem os primeiros problemas. Então, essa época de inverno é um corre-corre danado para tentar resolver, o mais rápido possível. Normalmente, quais são os problemas mais recorrentes? Então, quando são obras que são com telhado, aí a primeira coisa que a gente analisa geralmente é sempre a queda do telhado, que é a inclinação, Por muitas vezes os profissionais não obedecem à inclinação recomendada e acontece de ter vazamento, que a água não escorre com perfeição, ela sempre retorna, então pinga dentro de casa, destrói o forro, acumula água na laje e acaba infiltrando. Então a gente sempre olha isso, olha a questão também das calhas, se ela consegue atender a demanda de água, se tem uma limpeza periódica delas também, porque tudo isso acaba prejudicando o funcionamento do sistema de escoamento, entendeu? Uma calha que esteja acumulando folhas, por exemplo, que esteja entupida, ela pode ser ali um problemão de acúmulo de água e de infiltração. Isso, porque ela acaba fazendo o percurso da água e acaba obstruindo a tubulação. E geralmente as pessoas só se atentam a isso nesse período de chuva, E aí quando já está em cima da hora, não tem muito o que fazer. João Pedro, você trouxe um elemento aqui de uma construção que pode ter sido feita de uma forma inadequada. Nesses casos, tem que refazer ou tem algo que pode ser feito para corrigir? Na maioria dos casos, como eu falei, que é de telhado, o ideal é que seja refeito. Identificar qual é o real problema e refazer da forma correta para que faça um serviço que dure, não seja um paliativo, entendeu? Quando é outro tipo de cobertura, que é tipo laje exposta, aí o que acaba dando muito trabalho é a questão de inclinação do piso da laje. Geralmente também tem muitas fissuras. As pessoas não fazem a impermeabilização da forma correta, usam um produto errado. Então a gente recomenda que sempre passe uma pintura de impermeabilização para que você consiga manter seu telhado útil por bem mais tempo. Qual é a periodicidade que se deve fazer essa prevenção, essa manutenção? Vai depender do fabricante que você instalou o material, entendeu? Geralmente eles sempre recomendam 3 a 5 anos, você está sempre tendo essa revisão. Vamos falar agora um pouquinho de parede, Porque tem muita gente que quando chega nesse período de chuva, meu Deus, acaba perdendo a pintura, com as infiltrações, aquele úmido que surge do alicerce da casa. O que provoca isso e como resolver? O que provoca isso é a falta de impermeabilização da fundação da casa, entendeu? É uma etapa que ainda, mesmo tendo bastante informação, tem pessoas que negligenciam essa etapa. Então,
Se foi uma etapa que foi totalmente negligenciada, você vai ter esse problema e a questão de resolver é possível, porém é mais complexo, né? Porque teria que recortar a parede, aplicar um produto à base de asfalto. Então, se você já está morando dentro dessa casa, se torna um pouquinho mais chato de se fazer. Mas é a solução. E esse serviço de impermeabilização, quando você faz durante a construção, é um custo bastante irrisório do orçamento geral da obra, entendeu? Do que fazer já morando, porque aí vai ter que refazer pintura, refazer parede. Então, sai bem mais caro. Outra coisa que a gente tem que observar também no momento da construção, para esses dias chuvosos, né, esses dias em que há acúmulo de água em casa, é nas áreas externas ter uma preocupação de colocar pisos adequados, né, antiderrapantes. Sim, tem que colocar um piso indicado para a área externa, né? Às vezes as pessoas querem economizar um pouco e acaba colocando um piso acetinado, que não é indicado. Tem que ser um piso específico para externo. De preferência, a gente sempre indica que seja um piso cimentício, porque tanto ele absorve mais água, não fica nenhuma lâmina de água, quanto também é mais seguro, questão de derrapar, essas coisas, entendeu? A gente está falando de residências, né, casas térreas, mas existem também os prédios, os apartamentos, que podem ter também algum tipo de problema com a chuva. Que tipo de precaução quem mora em apartamento deve ter? Geralmente, em apartamento sofre com infiltração, com essa questão de chuva, vedação de esquadrias. Dependendo do tempo de construção desse apartamento, a vedação das esquadrias já não tem mais essa seguridade, né? Ela não oferece mais a vedação correta. Questão de revestimentos externos também dos apartamentos, o reboco trincado, pintura já não está mais legal, então acaba infiltrando e as paredes acabam ficando morfadas. Se o apartamento não tiver assim uma frequência de pessoas circulando, com janelas fechadas, a umidade aumenta, então o mofo fica pior, fica aquele cheiro forte, daí tem problema de saúde, esses tipos de coisas. Passou a época de chuva, abra as janelas, as portas para que o ar circule, entre iluminação de sol, essas coisas. João Pedro, quero te agradecer demais pela participação, Valeu, pelas dicas que, olha, são dicas bem preciosas para quem tem residência e quer viver com conforto e com qualidade, né? Porque a gente está falando de algo que traz também saúde. A gente que agradece o espaço aqui mais uma vez e espero que as dicas passadas aqui ajudem o pessoal em casa. Viu só, gente, o quanto é importante fazer uma revisão especial em sua casa antes do período chuvoso, evita muitas dores de cabeça.